Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do America Connection, o podcast que fala sobre Américas e fala sobre imigrantes que têm feito a diferença aqui nos Estados Unidos, imigrantes que de alguma maneira se conectam com os Estados Unidos, que vêm entregar valor, que vêm fazer a diferença nessa nação. Hoje nós temos um convidado mais que especial, alguém que tem feito diferença aqui nos Estados Unidos e um assunto que tenho certeza que interessa a todos. Convida mais pessoas para assistir esse episódio, porque o America Connection de hoje vai falar com um brasileiro que saiu do Brasil aos 17 anos e que hoje se tornou um soldado de elite aqui no Exército Americano e tem muitas histórias para compartilhar conosco. Nós vamos entrevistar hoje Danilo Pinheiro. Danilo Pinheiro. Sou eu. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado aí pela abertura. Obrigado por me dar a oportunidade também de estar aqui, poder compartilhar um pouco da experiência que nós carregamos. Acho que é importante realmente dar um pouco dessa informação que nós acabamos retendo aqui e passar um pouco para aqueles que estão chegando. Vai ser um prazer. Muito bom. Danilo, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente começar. São muitas histórias aí que a gente só vê em filme. É muito bacana. Bom, primeiro, parabéns aí por tudo que você tem conquistado. Não somente entrar no Exército Americano, mas também, agora recentemente, ter conquistado esse prêmio que somente os soldados de elite aqui nos Estados Unidos conseguem, né? Exatamente. Foi um treino aí que eu já venho competindo há um bom tempo para chegar nesse nível. Foram vários episódios aí para chegar e conseguir chegar em nível nacional, segundo lugar no nível nacional. E atrás disso tem muita história que eu posso até colocar aqui um pouco das coisas que aconteceram. Vou falar um pouquinho sobre isso também para aqueles que gostam, mas realmente é algo que eu tô muito feliz de ter conseguido e ter chegado, algo que eu não imaginava que eu ia conseguir, mas a gente faz para chegar num lugar desse, né? Eu dei o meu máximo e conseguimos chegar aí como segundo lugar nacional. Não, muito legal. Assim, quando a gente fala dos Estados Unidos, na verdade, o objetivo desse podcast é a gente poder encurtar muitas distâncias, né? Claro. Aliás, os Estados Unidos, eu lembro que para mim mesmo, acho que para milhares e milhões de brasileiros ainda é algo muito distante. E ainda quando a gente fala de um brasileiro que se tornou um soldado americano e de um brasileiro que se tornou um soldado de elite, sendo premiado agora, né? Você ficou em segundo lugar, o melhor soldado americano. Best War Competition foi a competição que teve de 2025. Eu acabei competindo nacional e pegando segundo lugar, e eu sou o primeiro hoje no maior comando dos Estados Unidos. Sensacional. Sensacional. Você sabe se na história já teve outros brasileiros que ganharam essa premiação? Eu fui atrás disso, mas eu não consegui identificar nenhum. Não consegui achar nenhum. Bom, pelo menos é a primeira vez que a gente está ouvindo isso. Né? Exatamente. Sensacional. Parabéns pela conquista. Muito Agora, obrigado. me diz uma coisa, Danilo. Conta um pouquinho para nós da trajetória. Você saiu do Brasil aos 17 anos. Isso. Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória para a gente entender e para a gente mostrar também para quem está nos assistindo que existe um caminho possível também. Vamos lá, então vou voltar um pouquinho mais, porque parecia impossível para mim também. Então eu vou voltar um pouco mais atrás, com 14 anos, até os 14 anos, né? Foi onde que eu morei com a minha mãe, que é a parte da minha mãe e meu pai são separados, né? Então eu não tinha muito contato com meu pai, a não ser nas férias. E até os 14 anos eu vim de uma família muito humilde. Eu tava 2 quadras ali da periferia. Meus primos, tio, acabaram se envolvendo com droga. Então eu vou abrir isso porque muitas pessoas que talvez estejam em casa passam por coisas e ficam travados nisso, julgam pelo jeito, por onde que veio, como que nasceram, as situações que tem por volta. Mas nós, no final do dia, podemos mudar qualquer rota da nossa vida, que é o que eu fiz e com as decisões que eu fiz diariamente. Que eu acho que isso que é o que faz a maior diferença, as decisões que você toma, não o ambiente que você está. Então até os 14 anos de idade eu recusei tudo isso. Eu recusei a droga que meus amigos usavam, eu recusei a parte ruim onde que eles me chamavam, e eu sempre busquei de uma forma, graças a Deus, hoje eu enxergo isso, né? Consegui ver que tinha alguém comigo ali, porque não tem sentido, né? Eu ter negado tudo isso e conseguir sair daquele lugar. E a minha saída daquele lugar foi quando meu tio, na verdade, foi preso na casa que ele morava, que era na frente um lugar com 2 casas, né? Eu morava no fundo, ele estava na frente, ele foi preso e minha mãe ligou pro meu pai e falou, não tem mais como ele ficar aqui. Uau. E foi ali que meu pai falou, não, realmente eu tenho que trazer ele para mim.
E aí foi onde que eu fui morar com meu pai. E é onde que eu falo que eu realmente consegui entender o papel de pai. Porque até então não tinha nem papel de pai, né? E ali eu consegui entender o papel de pai e consegui ter esse amor, consegui começar a entender como que era essa vida do meu pai. Ele sempre foi um cara empreendedor. Então eu comecei a aprender essa parte de empreendedorismo e mais de uma cultura. Nisso eu comecei a entrar nas aulas de inglês, escola, e não estava indo muito bem. E você de onde? Do Sorocaba. Brasil? Sorocaba. Sorocaba. Eu fui de Sorocaba para São Carlos, deixar claro aí. Eu morei até os 14 em Sorocaba. Aí com 14 eu tive a oportunidade de morar com meu pai, que foi em São Carlos. E lá, onde que minha vida começou a mudar bastante. Onde que meu pai pegou bastante no meu pé, começou a me dar disciplina, começou a me guiar um pouco de uma forma diferente, né? Esse papel de pai, que é muito importante. E aí eu consegui desenvolver muito nesses anos. Eu fiquei ali até os 17 anos de idade e com 17 eu vim para os Estados Unidos. Que bacana. Veio para os Estados Unidos e você foi morar onde aqui nos Estados Unidos? Tá, vamos lá. Eu cheguei com 14 lá, eu comecei a fazer CCAA lá na época. Não consegui aprender, eu fazia a primeira, que tem lá a primeira fase, aí você vai para a segunda, terceira. Eu fazia a primeira, tinha que repetir para passar. Então não é questão de inteligência, não é questão de nada de onde que eu tô hoje, foi raça mesmo e aprendizado. Mas eu fiz aquilo ali, repetia, aí ia para a segunda fase. Aí a segunda fase, repetia para passar para a terceira fase. Então eu tinha que fazer sempre 2 vezes. Aí meu pai falou, ó, eu tô gastando dinheiro com você, a melhor forma agora é você fazer um intercâmbio. Fazer um intercâmbio. Aí eu falei tá bom, intercâmbio para onde? Para os Estados Unidos, tal. Eu falei, perfeito, vamos embora. Tem que fazer uma prova, né? Eu falei, fiz a prova. Aí eles falaram que ia me ligar. Aí passou 2 meses, eles me ligaram e falaram, encontrei uma host family, né? Uma família para você, onde você vai ficar lá. E você vai daqui 3 dias. Rapaz. Eu falei, meu Deus do céu. Para mim, eu sempre fui... Acredito por ter feito essa transição de Sorocaba para São Carlos. Eu estava preparado para mudanças. Eu sempre fui uma pessoa que encarei dificuldades. Falei, vamos embora. Estava pronto para algo novo. Eu falei, beleza, vamos embora. Lógico que deu o meu medo ali na hora. Eu fiquei com bastante medo. Falei, tô indo para uma terra que não sei nem a língua, né? Não consigo nem falar inglês ainda. Sabia só how are you, como que tá, e tá tudo bem. Sabia ter uma conversa, um diálogo. Então, aquilo ali me passou na cabeça. Mas só falei, o que eu vou fazer? Eu falei, para onde que eu tô indo? Você tá indo para Pittsburgh. Aí na época, né, 2012, eu falei, Pittsburgh. Eu olhei na internet e falei, beleza, Pittsburgh, cidade da tecnologia, vou aprender muito. Aí eu fui olhar, era Pittsburgh, Kansas, não era Pittsburgh, Pensilvânia. Na hora que eu olhei, Rapaz. Pittsburgh, Kansas, eu fui ver, tinha 30 mil habitantes na cidade, só redneck, só era fazenda, gado, vaca. Eu falei, o que eu vou fazer? Saindo de São Paulo, indo para aquele lugar, né? Mas foi melhor do que ter vindo para Flórida, né? Porque senão ia ser difícil aprender inglês. É isso que eu falo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tudo foi... É muito específico, porque lá eu consegui aprender inglês em 2 meses. Eu cheguei numa família maravilhosa. Um pai e uma mãe que, na verdade, são host parents, né? Que são mais uns vôs, né? Eles são mais velhos. Então, foi como um vô e uma avó ali que me agregou ali na família, me deu o maior carinho. E o meu desenvolvimento em Kansas foi essencial para o que eu sou hoje. Eu acredito ter aprendido a raiz do povo americano, entender o que é os Estados Unidos. Legal. Porque muitos vêm para a Flórida, eu acredito que acabam pegando essa raiz americana. Como que é o americano, entendeu? De lá eu consegui aprender exatamente o que é a raiz de Kansas. Você ficou lá o quê? 6 meses? Na verdade, era para eu ficar 1 ano. Eu vim como G1 na época, que é um visto ali para 1 ano. Queria dizer, eu não entendo muito de imigração, mas eu lembro disso. Era G1 para ficar 1 ano. E aí, como eu mandei muito bem nos esportes, eu cheguei lá, eu acabei me tornando o All-Star Soccer Player, que eles chamam, né? O melhor jogador do estado. Eu competi também no atletismo, quase quebrei alguns recordes no primeiro ano. Quebrei todos os recordes da escola no futebol, soccer, né? Nosso futebol brasileiro. Bacana. E você já era atleta, Danilo? Então, não era atleta. Eu era aquele menino até os 14 anos, aquele menino de ficar na rua, jogava bola, fazia as coisas, corria atrás de pipa, fazia 1000 coisas. Aí, quando eu fui morar com meu pai, eu entrei realmente num clube e eu comecei a jogar bola, comecei a fazer tênis, comecei a fazer outras coisas. Então, eu sempre gostei do esporte. Sim, sempre gostei. Mas nunca fui reconhecido dessa forma que eu fui reconhecido nos Estados Unidos. Não tem como o centro de comparação entre Estados Unidos e Brasil de reconhecimento no esporte ali, não tem como comparar. Que bacana. Então eu me destaquei muito mais lá em Kansas. Aí você destacou nos esportes e teve a oportunidade de ficar aqui. Isso. Aí teve abertura, né, de faculdade e assim foi virando até eu entrar no exército americano e construir minha vida aqui. Não, legal. Agora,
voltando um pouquinho, como é que foi esse encontro aí com o Exército Americano? Como é que você descobriu? Até para a gente poder falar um pouquinho aí para aquele imigrante que sonha de repente entrar para o Exército Americano e se é possível, quais os passos que ele deveria seguir, enfim. Claro. Em 2017 foi quando eu fui buscar um recruiter, que é o que a gente chama aqui, uma pessoa para colocar você dentro do Exército Americano. Você tem que fazer um teste para ver sua capacidade ali cognitiva, do inglês, para ver onde que você ranqueia para você escolher seus trabalhos. Baseado naquele teste, que eu falo para todo mundo que for fazer, estudem para esse teste. É um teste muito importante, porque eu consegui fazer esse teste e abriu ele 140 jobs, né, que fala, 140 jobs, é 140 trabalhos. Não. Como é que foi isso? Vamos voltar, onde começou esse sonho? Lá em Kansas, a maioria das pessoas caçam, atiram. Os meus host parents, que eram meus pais americanos, ele já tinha servido. Então o quarto que eu tava era inteiro dos Estados Unidos, era bandeira dos Estados Unidos, tudo era América ali. Né? Então, e tinha uma bandeira que era do meu lado, que era do pai dele que tinha morrido, e quando morre alguém, eles te dão, assim, te entregam essa bandeira. E tinha no meu quarto, eu não sabia o significado ainda, eu sempre via, só que ele começou a despertar algo de ser mais patriota, de servir o país, entendeu? Então, aquilo começou a despertar em mim, de servir o país. Tudo que eu fazia eu era reconhecido. Então, na escola eu fui reconhecido. Tudo que eu fazia tinha retorno. Então, eu falei... Começou a despertar isso, né? De servir o Exército Americano. O que é servir? Todo mundo sempre olhava, comecei a assistir os filmes, comecei a ver todo mundo como que era o respeito por isso. Então, foi algo que desenvolveu dentro de mim, dentro do esporte. Tudo isso conectou junto com o Exército Americano. E aí eu fui atrás, fui buscar para ver como que eram as informações. E ali foi onde começou o despertar. Aí onde que aconteceu tudo mesmo foi quando você vai pro bootcamp, né? Quando você vai pro treinamento e passa, aí que você entende o que é o Exército Americano. Que é outra realidade, né? Querer, olhar, sabe? E passar por aquele processo. Que demais. É muito bonito nessa questão do patriotismo aqui nos Estados Unidos. Assim, é tão legal, assim... não só as comemorações, obviamente, do 4 de julho, mas em eventos, você vai num jogo de basquete, você vai numa cerimônia, o pessoal ali faz a apresentação, né, dos veteranos, de quem já serviu e tal. É muito legal assim, o respeito que o americano tem pelas Forças Armadas, né? Eu acredito que como nós estamos ali de frente, servindo e nos dando nossa vida ali para servir esse país... Né? Eu acredito que não tem uma forma maior de patriotismo, né? De você dar realmente tudo que você tem para servir o país. Porque em qualquer momento pode acontecer alguma coisa e nós podemos ser chamados para estar enfrentando qualquer coisa. E enfrentar qualquer coisa é dar a vida pelos Estados Unidos. A gente assina e jura a bandeira para isso, para servir e seguir as ordens dos nossos líderes. Né? Então, realmente, o jeito que eles reconhecem, o jeito que eles são reconhecidos aqui é de tirar o chapéu. Realmente é algo... que até eu fico emocionado vindo de outro país e olhando tudo isso. E mudou muito a visão, isso eu vou ser honesto, dos americanos para eu, no caso, né, vindo um estrangeiro, servindo os Estados Unidos. Então isso muda também a visão deles para nós. Eu poder servir, poder representar e ser um que levanta a mão e fala, eu vou servir esse país. Para eles muda a visão. Que demais. E aí, então, conta pra gente aqui essa trajetória. Você se inscreveu, então, para poder participar do Exército e como é que foi esse processo? Tudo começou com isso, né? Com um sonho, com uma vontade de servir. E a partir do momento que eu fiz a inscrição, eles começam a fazer uma análise. O background, checar tudo que você foi, quem foram seus amigos até os 10 anos de idade, onde você morou, todos os seus endereços. Bate numa avaliação, né? Para ver quem é essa pessoa que está querendo servir. Aí você faz o treinamento, faz o teste. Então é um processo. Vai pro MAPS, eles checam você do pé à cabeça, sua mão já quebrou alguma coisa, já fez cirurgia, como que tá o seu corpo inteiro. Então eles chegam para ver se você tem aí a parte física para poder servir o país. Aí depois que você passa em tudo isso, você escolhe o seu trabalho. Lógico que você pode escolher antes. Aí depois que você passa em tudo isso, eles te dão uma abertura de outros trabalhos, aí você escolhe. A partir do momento que você escolheu, falou, não, esse é meu trabalho, aí você ganha uma data. Então, a partir do momento que eu escolhi aquele trabalho, eu falei, não, é esse o trabalho que eu quero. Eu faço parte do 88 Hotel, Cargo Specialist, né? Especialista de cargo. Eu queria já entrar nessa parte de logística, como eu já mexia também com o e-commerce, né? Eu já tinha começado o meu negócio com o e-commerce.
E isso me trouxe uma atenção ainda maior em cima do AIA Hotel, que era especialista de cargo, entender da logística do exército americano. Então, eu me assinei aquilo ali, depois de que eu falei, depois de 30 dias ali, eu já tinha que estar indo pro treinamento, pro bootcamp. Não, imagina a logística do exército americano, deve ser uma coisa de... Surreal. Surreal. Eu não posso falar muito para não dar do cybersecurity e tudo isso daí, né? De deixar alguma coisa, informação, mas é surreal. O tamanho da gestão que tem que fazer, né? Para ser o número um. Material, alimentação, imagina, coisas... Tudo precisa da logística, né? Nós somos realmente uma elite, porque a gente consegue estar tudo no lugar certo e com uma organização que dá suporte para tudo isso estar no lugar certo. Então isso faz maior diferença para ser o número 1 nos Estados Unidos, né? No mundo, né? Eu falo, né? Danilo, me perdoe as perguntas assim bem básicas, eu acho que até para quem está nos assistindo também entender, né? Então, por exemplo, no Brasil você tem lá o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Como é que é dividido aqui as Forças Armadas? Vamos lá, tem o Air Force, tem o Navy, tem o US Army e aí tem o Marines. Então, são quatro... Explica para nós aí. Air Force. Air Force tomam conta mais parte do ar, tudo que é relacionado a avião. Tem outros trabalhos também lá, outros tipos de trabalho, mas o foco deles são esse, aéreo. Navy é mais qualquer coisa que envolva o mar, qualquer coisa que seja marítimo. Army é uma junção de tudo. Tem onde que tem mais trabalhos, na verdade, né? Mas o Army é o geral, eu diria assim. Tem todos os tipos de trabalho, serve para todos. Tem o time elite, time especializado, mas é onde que tem mais soldados. Então o Army é o geralzão maior que tem. E aí tem o Marines, são pessoas mais táticas, de fronte de linha de frente mesmo. O Marines já é um time mais de execução. Tem também todos os trabalhos, mas é um time focado mais em execução. Bacana. Aqueles filmes que a gente vê lá de guerra no Oriente Médio e tal, aquelas incursões e tal, daqueles esquadrões, é o quê? É onde você serve, é o Army. Isso. Então tem o Army, dependendo das missões, aí vai o Navy SEALs, que são times especiais do Navy. Só que Navy SEALs é outra coisa, né? É muito acima do que a Navy, mas é Navy SEAL, o time especial do Navy. Aí também vai os Rangers, que é o time especial do Army, e vão pessoas do Army também. E Marines também vão, na verdade, para essa linha de frente. Então, é uma junção, dependendo da missão, vai alguns times especiais, vai alguns do Army, vai alguns do Marines ou Navy SEALs, entendeu? Depende do que precisam, da tipo de logística que precisam para cada vez. Sensacional. E conta para nós aí como é que foi isso. Então, você entra para o Army, você desenvolve uma carreira lá dentro. Isso. E se torna aí um dos melhores soldados dos Estados Unidos. Conta pra gente essa trajetória. Eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei agora, claro. Mas a trajetória foi o seguinte, eu sempre busquei fazer mais do que o combinado. Eu sempre gostei de doar mais, fazer mais naquilo que estava ali no meu alcance, eu diria. Então, quando eu entrei no Exército, tem o AIA Hotel, entrei como cargo specialist, mas eu busquei treinamentos especiais, eu busquei qualificações de armas diferenciais, como sniper, como .50, qualquer tipo de machine gun, lançador de granada, tudo isso eu fui qualificado porque eu busquei. Eu me coloquei na frente para fazer esses treinamentos. Então, buscando tudo isso, o que me deu mais abertura foi a competição do melhor soldado americano. Era a única coisa que tinha ali que poderia me abrir essas portas para eu treinar e poder ter esses tipos de treinamento. Então eu perguntei para o meu comando, falei, o que tem aqui que eu posso competir? Eles falaram, você pode competir como o melhor soldado americano. Então eu não sabia quase nada. No começo ali não sabia quase nada. E aí na hora que eu comecei a fazer parte desses treinamentos foi onde eu comecei realmente a aprender sobre não só logística, mas táticas de guerra. Um treinador, um elite, eu diria ali um soldado elite, porque ali eles treinam todas as áreas. Então... E você tá onde hoje? Você tá lotado onde? Na Flórida, no Kansas? Onde hoje eu tô na Flórida. Eu faço parte da Flórida, de uma unidade dentro da Flórida. Que bacana. E fica próximo aqui da... Fica próximo. Muito bom. Geralmente fica entre as 50 milhas ali da sua casa, né? A base que você acaba ficando. Mas tem várias bases, às vezes, dependendo do tipo de MOS, eles jogam você para outros estados. Mas a minha é aqui em Orlando. Muito bom, Danilo. Eu sei que você tem aí como talvez um projeto futuro preparar, né? Ou fazer um treinamento
para dar os passos, né? Para quem deseja entrar para o Army. Sim. Mas fala um pouquinho mais assim sobre quais seriam os requisitos para quem deseja entrar nessa área militar, o que seria importante? Vamos lá. Hoje pode mudar a lei em qualquer momento, mas hoje precisa ter o green card para você poder entrar dentro do exército americano. Começa por aí. Depois disso, volta nos treinamentos que eu falei ali, em questão de entender uma base do inglês, mas tem até um treinamento que você vai lá para aprender inglês antes de você servir. É muito doido, tem muitos treinamentos. Se você for estudar realmente lá todas as fases que tem, a melhor coisa é falar com um recruiter, né? Uma pessoa que toma conta só disso, recrutar pessoas. Mas primeiro é isso, aí segundo é realmente passar nesses exames, em tudo isso que eu falei, fazer esse teste, e aí você escolher seu trabalho e decidir onde que você quer seguir carreira. Você pode ser engenheiro dentro do Army, você pode ser dentista dentro do Army, você pode ser médico dentro do Army. Ele te dá a opção de fazer faculdade dentro do Army. Você quer virar um oficial, você vira. Então eles te dão ilimitado o que você pode ser dentro do Army. A mais a sua decisão de saber o que você quer. Eu recomendo você criar um plano, qualquer pessoa, criar um plano antes de entrar no exército americano para você saber onde você está e onde você quer chegar. Porque o Army ele tem todas as oportunidades para você, mas se você não souber usar dessas oportunidades, você entra, serve e sai de lá do mesmo jeito que você entrou. Então busque um plano antes de entrar. Eu recomendo fazer um planejamento de onde eu estou, o que eu quero, o trabalho que eu busco. Lá dentro vai mudar? Talvez não vai mudar, mas primeiro você tem um plano para o que você busca no Army. Porque ele vai usar de você, querendo ou não, ele usa de você, do seu corpo, da minha, no caso, né, da minha juventude, de tudo que eu estou me doando ali pelos treinamentos, por ser treinado por eles. E você tem que saber usar tudo que eles estão te doando de graça para você poder adicionar à sua vida, para quando você sair, ou você possa ter outro tipo de carreira, ou então se aposentar lá, dependendo se você amou. Isso daqui, eu amo o que eu faço. Eu quero fazer os 20 anos e me aposentar. Você faz e aposenta. Não, e tem muitos benefícios, né? Vários. É impressionante, assim, todo lugar que a gente vai aqui nos Estados Unidos, se você vai comprar um carro, tem lá para você marcar se você é das Forças Armadas, se você vai financiar, se você vai buscar um crédito no banco. São muitos juros, tudo isso eles ajudam, né? Com juros menor, faculdade paga, você está servindo, você pode fazer, eles têm lá o recurso para você fazer todo ano, tem um tanto que você pode usar. Em 4 anos você consegue terminar uma faculdade usando o Army, sem pagar $1, entendeu? Sair sem nada de debt, que a gente fala aqui, que a maioria dos americanos entram e saem devendo $100 mil, $200 mil. Então você está começando algo e você tem a oportunidade de usufruir de tudo aquilo. Sensacional. É o melhor, eu falo assim, é a melhor forma de começar nos Estados Unidos e ter uma porta de abertura para você, fora quem serve no exército americano e sai como honorable discharge, que é sair por ter servido e decidiu parar, te coloca lá acima em questão de qualquer trabalho nos Estados Unidos. Por você ter a disciplina, ter passado um treinamento que poucos fazem, ter servido o país. Então isso abre portas. Mais do que aprendizado, mais do que utilizar tudo isso, te abre portas também. Interessante. E você estava falando sobre a idade, né? Até pelo menos 41 anos, né? Isso. A partir ali dos 40 para cima, eles vão fazer um outro tipo de análise, mas tem algumas formas ainda de servir. Tá? Até 45, 46. Tem algumas formas que pode ainda entrar. Então, quem já passou dos 30, dos 40, ainda tem a possibilidade de entrar no Army. Tem ainda a possibilidade. Muito bacana, muito legal. Dependendo de um waiver ali, ainda pode vir a acontecer. E, por exemplo, se a pessoa já tem uma formação, se ele é um engenheiro, se é um dentista, um médico, ainda pode se aproveitar. Tudo isso ajuda para ele entrar. Lógico, ele pode depois virar um officer, depois que ele entra no exército americano, como ele já tem uma formação, ele pode fazer uma transição ali para um officer, sim. Tem essa possibilidade. Pô, sensacional. Pessoal, de fato, quem vive aqui nos Estados Unidos sabem dos benefícios que alguém que serviu o país, e de fato, né, os Estados Unidos retribui mesmo e tem que retribuir. É muito bacana. Eu ouvi uma homenagem tempos atrás, um lugar que eu fui, que a pessoa dizia exatamente isso. Olha, a gente é grato aos veteranos, é assim que vocês, né, são chamados lá, as pessoas que já serviram, porque se somos um país livre, a gente é grato
a eles, né? Então esse reconhecimento é muito bacana, né? Muito forte para nós. É muito forte, eu acredito, para todos, assim, o reconhecimento que eles têm. Porque muitos deles que vão, eu ainda não fui para uma guerra, né? Alguma coisa do tipo, mas você voltar e ter que lidar com tudo isso, é o que você está fazendo, é o que o 1%, menos 1% que serve, né? Aqui na população, menos de 1% está se doando para passar por tudo aquilo para que nós possamos ter esse tipo de vida. Essa vida da América, né? De freedom, que todo mundo fala, né? A liberdade. Mas alguém está pagando por isso. Então, por isso que eu também reconheço todos aqueles que já serviram, todos aqueles que servem. Não só eu, mas eu respeito todos aqueles que já serviram também e que servem. Nós temos um respeito muito grande por aqueles que já serviram também. Muito bom, muito bom. Assim, obviamente, sem entrar em qualquer questão política, mas eu acredito que nesse atual governo Trump tem dado uma atenção muito maior a vocês, não sei. Eu acredito que ele tem dado uma atenção muito boa. Eu não posso falar muito sobre meu chief in command, né? Ele é meu comandante, diante do que ele falar, meu chief falar, é dele que segue as ordens. Mas com certeza ele está focando no exército americano, está fortalecendo. Sensacional. Eu acredito que ele está buscando o melhor para o país 100%. Muito bom. Danilo, e toda essa tua preparação, essa sua disciplina, né, que você conquistou e hoje você está na reserva. Então, explica para nós aí como é que funciona isso. Sim, o que aconteceu? Eu tinha colocado para ser ativo primeiro, eu ia entrar como ativo, e levou 2 anos, né, para fazer a qualificação inteira no que eu estava fazendo no processo ali, levou uns 2 anos para poder qualificar, para eu poder ir para o Army. Então, nesses 2 anos, eu já estava com um negócio, um business, um e-commerce que eu tinha começado. E dentro desses 2 anos de qualificação, meus negócios decolou demais. Onde que eu vi que eu tinha que focar também nos meus negócios para ter a vida financeira ali que eu desejava. Então, foi onde que eu pedi para fazer a troca. É isso que é o melhor de tudo, né? Eu falei, posso fazer a troca de ativo para reserva? Então, eles fizeram a transição. E aí, na hora que eu escolhi meu trabalho, escolhi servir, eu fui como reserva. Então, eu escolhi ali um contrato de 6 anos, onde que eu faço parte ali, tem que fazer o treinamento de 6 meses, fica lá específico, que é 3 meses de bootcamp, mais 3 meses, dependendo do seu MOS, de aprender o seu tipo de trabalho. Então, um é o treinamento do exército, que é o bootcamp, e depois o treinamento de trabalho. Então, junto ali pode levar de 6 meses a 9 meses. Então, eu tive essa oportunidade de escolher e viver os 2 mundos. Viver minha parte empresarial e também a militar, que mantém eu motivado demais. Me deu disciplina, me deu visão, mentalidade forte, me lapidou. Né? Eu falo para todos, quando você entra no exército americano, se você é uma pessoa que já tem habilidades, já busca algo melhor, aquilo ali vai ser um 10x. Ela vai exponencializar em 10 vezes mais do que você já é. Então, por isso que eu falo, trabalhe muito na sua mente, trabalhe muito no seu corpo, no que você está fazendo para que tudo que você aprenda ali, você possa exponencializar. Sensacional. Porque todos que entram, eu vejo exponencializar todas as áreas da vida. E se você tem uma área ruim também, ela vai abrir ali. Tem alguma coisa que você está se guardando, alguma coisa assim, ali se você é quebrado e você molda a sua cabeça novamente. Eu diria isso, né? Em questão de disciplina, em questão de mentalidade, para conseguir passar por tudo aquilo, nunca desistir e ultrapassar ali o que você imagina que você pode. O exército americano, sem sombra de dúvida, hoje é o exército mais bem treinado, mais bem preparado do mundo. Né? Com certeza. Eu falo isso por experiência própria, né? Vivendo isso daí. Eles são muito bem treinados. Impressionante. E aí, nesse meio tempo agora, você serve ao Army e você está na reserva e você também empreende. Hoje você, com essa visão empreendedora, aplicando a disciplina que você... Isso. Aprimorou e consegui ser um homem híbrido aí, né? Não, o que eu faço como é online, eu consegui manter tudo isso daí de uma forma muito mais fácil, né, do que o negócio físico, dentro das missões que eu já fiz internas, dentro dos treinamentos, dessas competições, eu consigo manter, porque eu consegui colocar um time ali, pessoas que tomam conta, virtual assistants, né? Nós todos sabemos que podemos pegar virtual assistants aí, de várias formas, da Filipinas, da Índia, do Brasil, de altas formas. Então, eu consegui criar um time onde que tomam conta. IA e que hoje em dia, né? IA hoje em dia, exato. IA hoje está ajudando demais. Então, eu consigo sair um pouco do negócio e ele continuar rodando. Então, eu comecei o meu e-commerce lá atrás. Graças a Deus, isso teve uma junção muito boa. Mesmo depois do treinamento, depois de tudo, eu vi que foi realmente algo muito válido para eu continuar
diante do exército americano. Então, um não interfere no outro. Que bacana. A parte do exército americano tá fazendo essa parte do reserves, me mantém motivado, me lapidou muito nos negócios. Tudo que eu aprendi ali eu consegui reaplicar no meu próprio negócio. Então foi uma junção muito boa que eu tive. Que bacana. E você hoje está ensinando pessoas a que queiram entrar nesse negócio, ou empresários ou imigrantes que queiram ir para esse negócio de e-commerce. Hoje você Sim. dá consultoria. Eu tenho uma consultoria de 6 meses que eu faço, né? Um treinamento, eu diria um bootcamp, que eu faço onde que eu pego a pessoa e ensino ela a criar marcas. Não é algo só revender, é criação de marcas, entender o mercado americano e como lançar isso online, onde que qualquer pessoa de qualquer lugar no mundo possa gerar um negócio online. Sensacional. Pessoal, é muito conhecimento, é muita coisa aqui que a gente compartilhou. E o Danilo vai deixar todos os contatos aqui no vídeo. A gente vai deixar as informações, inclusive dentro da plataforma do Viva Academy, nas comunidades exclusivas. Danilo em breve vai estar lançando um treinamento aí para quem deseja dar os primeiros passos aí em direção às Forças Armadas Americanas. E, enfim, se mantenha ligado que a gente tem bastante coisa para compartilhar com vocês. Danilo, a gente vai caminhando aqui para o final e eu quero te agradecer, mas assim, eu queria muito que você deixasse uma mensagem. Eu acho que principalmente para o jovem, primeiro, que tem esse sonho, né? A gente fala com muitas pessoas, enfim, não precisa a gente falar dos desafios que, infelizmente, né, o Brasil vem enfrentando hoje. Muitas pessoas sonham vir aqui para os Estados Unidos, outros já estão aqui, né? Você falou aí, poxa, é possível, né, que mesmo depois dos 40 anos alguém ainda consiga entrar no Army. Sim. Ou seja, muitos imigrantes estão aqui e tem o sonho até de ter essa experiência, de ter todos os benefícios que alguém que serve o país tem, mas não sabe nem por onde começar. Sim. Né? Então, acho que esse faz parte da nossa missão e eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Claro. Agradeço até, né, por estar aqui, por ter a oportunidade. Podia estender muito mais, tem muita coisa, mas muita coisa que pode falar. Mas o recado que eu tenho para todos vocês que assistem, estão assistindo nesse momento, não importa o seu sonho, se ele ainda é real na sua mente, se você ainda acredita nele, ou se você já colocou ele dentro de uma gaveta e não lembra mais dele, eu peço para que você reabra essa gaveta, que você traga esse sonho e não pare de tentar dele. Tudo é possível naquele que você crê, entendeu? Tudo que você faz é só uma questão de repetição e aprendizado diante de algo que você vem fazendo. Eu não fui o segundo soldado dos Estados Unidos porque eu desisti. Eu insisti em tudo aquilo que eu fiz e eu aprendi em cada etapa de tudo aquilo que eu estava passando. Então, não deixe o seu sonho. Se você tem isso, não desista, continue buscando, porque tudo aquilo é possível. Falando de mim, que saí de um lugar onde que tinha tudo para dar errado, as oportunidades, probabilidades, estavam indo tudo contra, e hoje eu me deparo aqui em um podcast, passando essa informação para você e vivendo esse sonho que nem fazia parte do meu sonho. É algo tão longe que não fazia nem parte do meu sonho, mas eu acreditei e eu nunca desisti. Então, não desista do seu sonho, vá com tudo, tenha forças mesmo nos momentos difíceis, que eu tenho certeza que se você quer o suficiente, assim como você quer respirar, você vai conseguir chegar em qualquer coisa que você deseja. Muito bom. Danilo, muito obrigado. Obrigado por participar aqui do America Connection conosco. É um prazer. Cara, assim, você compartilhou várias outras histórias com a gente aqui antes da gente começar. Tem muita coisa. Com certeza a gente vai ter aqui outras oportunidades de trazer você de volta aqui para, inclusive, quando esse curso aí estiver pronto, a gente poder anunciar aqui também. Vai ser um prazer ajudar pessoas com isso. Contar mais histórias e compartilhar conosco aqui essa carreira que é tão bacana. Muito obrigado, cara. E assim, de verdade, parabéns. Você é um motivo de orgulho para nós, imigrantes, para nós brasileiros, como um símbolo aí de alguém que tem conquistado aqui na América, que tem vencido aqui na América e tem conseguido um lugar de destaque. Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado a você também por tudo que está fazendo, por ajudar todas as pessoas. E eu acho que é isso, né? Chegar aqui para não ser mais mas representar o nosso Brasil. E eu tenho dado o máximo para colocar o nome do nosso Brasil dessa forma. É o que eu faço todos os dias para que eu possa refletir isso. Muito bom.
Pessoal, muito obrigado. Obrigado a você que assistiu conosco mais um podcast. Embaixo aqui vão ficar todas as informações do Danilo. Se conecte às comunidades lá do Viva Academy e nos vemos na próxima. É isso aí. Tchau, tchau.